Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Lorena e hoje nós vamos resolver as atividades da semana 2 do PET volume 4 de Física. Vamos lá? Atividade número 1, ela diz o seguinte: um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Começando pela afirmação número 1, a letra A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Afirmação verdadeira. Ele está se referindo aqui à terceira lei de Newton, que vimos no PET anterior. Lembra da ação e reação. Quando eu aplico uma força em um corpo, esse corpo reage aplicando em mim a mesma intensidade de força. O que muda é o sentido, né? Se eu chuto uma bola para frente, ela vai exercer uma força no meu pé para trás. Letra B. A quantidade de movimento em uma colisão inelástica, como o jogador chutando a bola a gol. Então, quer dizer que os corpos seguem separados depois da colisão, não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. Bom, aqui nós temos um errinho conceitual que está também no PET de vocês, tá? A quantidade de movimento, ela se conserva em todas as colisões que nós vamos estudar, seja ela elástica ou inelástica, ok? Então, quando ele fala aqui que essa quantidade de movimento não se conserva, é uma afirmação incorreta. Eu gostaria de lembrar vocês que quando vocês estiverem fazendo as atividades, deixem claro no exercício de vocês por que essa afirmação está incorreta, tá bom? Então, quando vocês forem enviar as atividades, vocês vão colocar que é falso e o porquê, vocês vão justificar. Então, basta escrever que a quantidade de movimento se conserva assim. Letra C. Em uma colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. Então, vamos lá. Pensa que eu tenho aqui dois jogadores muito bem desenhados e a bola aqui no meio deles, certo? O jogador da esquerda vai cabecear a bola, então ele vai fazer uma força para a direita. O jogador da direita vai fazer uma força na bola, vai cabecear para a esquerda. Pode ser que essas forças tenham exatamente o mesmo valor, mas elas não terão o mesmo sentido, tá? Uma força está para a direita, outra força está para a esquerda. Então, é isso que deixa essa alternativa falsa. Essas forças não têm o mesmo sentido, portanto, não terão o impulso no mesmo sentido. Letra D. Na cobrança de pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Verdadeiro. E aí vamos lembrar que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Vamos considerar que a massa dessa bola não está mudando quando os jogadores estão ali na partida. Então, quando ele chuta a bola, essa bola vai aumentar a velocidade, portanto, a quantidade de movimento vai aumentar. Quando a bola chega na rede, ela vai diminuir a velocidade, ela vai parar. Então, a quantidade de movimento diminui. É isso que ele está falando, que a quantidade de movimento está se alterando, está aumentando e está diminuindo. Letra E. O goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa, ou seja, a velocidade dele não mudou. Não conseguiu agarrar a bola que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção e com a mesma velocidade.
Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Verdadeiro. Se eu não alterei a velocidade, e a massa também não foi alterada, né? Lembra que a gente está considerando que a massa é a mesma. Se eu não alterei o valor da velocidade, eu não altero a quantidade de movimento. Ok? Questão número 2. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Vamos anotando essas informações. A massa do atirador é 70 kg. Eu vou chamar de massa A de atirador. E a massa da metralhadora, que aí eu vou chamar de M, 2 kg. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. É o que alguns chamam de coice, né? Quando ele atira, ele é lançado para trás. As balas têm massa 40 gramas. Então, a massa das balas, 40 gramas. E saem da metralhadora com a velocidade de 800 metros por segundo. Então, a velocidade das balas, 800 metros por segundo. Valor muito alto, né? Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? E aí ele pede para considerar o sistema como sendo isolado de forças externas e o atirador junto a seu equipamento, inicialmente em repouso. Então, vamos pensar. O que vai ser o antes? Né? Porque quando a gente analisa a variação da quantidade de movimento, a gente tem que fazer um antes e um depois. O antes é quando o atirador está segurando a metralhadora, está todo mundo parado. Então, a quantidade de movimento antes é zero, está todo mundo parado, está todo mundo quietinho. Depois, o que vai acontecer? Eu não vou fazer o desenho aqui do atirador, né, da metralhadora, porque não vai dar muito certo. Ele vai atirar uma bala para frente. Então, vou considerar aqui, ó, que a bala está fazendo um movimento para frente, ok? E aí o exercício me falou que nisso o atirador e a metralhadora eles vão ter uma velocidade de recuo, ou seja, se a bola foi para frente, o atirador e a metralhadora vão para trás. Então aqui eu tenho o atirador mais a metralhadora, ok? Definir isso é muito importante porque a gente está falando de quantidade de movimento, que é um vetor. Então, vetores, quando a gente trabalha com soma de vetores, né? A gente tem que considerar esse sentido. Vamos lembrar que é de costume a gente representar que o movimento para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Não é uma regra, tá? Mas muitos exercícios vão trazer dessa forma, então vamos trabalhar assim, tá bom? Então, a bala que vai para a direita é positiva e o atirador junto com a metralhadora, que está indo para a esquerda, eu vou considerar como sendo uma velocidade negativa. Então, ele me dá uns valores aqui. O que a gente sabe? Que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, a quantidade de movimento é zero, porque está todo mundo parado. Depois eu vou ter a quantidade de movimento da bala. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, para a bala, vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala. Menos a quantidade de movimento do atirador mais da metralhadora. Lembra que eles estão juntos? Então, eu posso considerar os dois como sendo um corpo só.
multiplicado por essa velocidade aqui, que é justamente o que eu quero descobrir. Ó, vou deixar ela em vermelhinho aqui, que é justamente o que eu quero descobrir. Tá? Então, deixa eu voltar na ideia anterior. Eu considerei que a velocidade da bala é positiva e que a velocidade do atirador mais da metralhadora é negativa, porque eles estão indo em sentidos contrários. Professora, se eu considerar o contrário, tem problema? Não tem problema nenhum. O importante é que um seja positivo e outro seja negativo, porque eles estão indo em sentidos contrários. Até porque o exercício nem me deu esse sentido, né? Eu que coloquei. Bom, então vamos às informações. O exercício me falou que a massa da bala é 40 gramas. Só que quando a gente observa as outras grandezas, elas estão em quilogramas, tá? Acompanhem aí junto com o enunciado. Eu tenho que passar essas gramas para quilogramas também, que é o padrão. Para passar de gramas para quilogramas, a gente divide por 1000. Tá? Então, divide por 1000, você vai achar o valor de 0,04. É esse valor que você tem que usar lá no cálculo, tá? Então, a massa da bala é 0,04. A velocidade dela é 800. O exercício me falou também. A massa do atirador é 70 e da metralhadora 2 vezes a velocidade, que é o que eu quero descobrir. Vamos fazendo devagarzinho. Então, vamos multiplicar 0,04 vezes 800. Quando vocês fizerem essa multiplicação, vai dar 32. 70 mais 2. Eu vou fazer essa soma e vou tirar do parênteses. Então, fica 72 vezes V, que é o que eu quero descobrir. Se a gente pegar esse 72 vezes V e passar ele para o lado esquerdo, como ele está negativo aqui, ó, ele vai passar positivo. Então, eu vou fazer isso, ó, 72 vezes V é igual a 32. Lembra sempre da regrinha. O número que está multiplicando é o que passa dividindo. Então, vou fazer aqui, ó. Vai ficar 32 dividido por 72, que vai fornecer para a gente o resultado 0,44. Certo? Então, a resposta certa, a resposta correta, letra A, 0,44 metros por segundo. Não se esqueçam das unidades de medida. Questão 3. 2 patinadores de massas iguais a 80 quilos. Então, ó, eu vou chamar esses patinadores de A e de B. A massa dos dois é igual. Então, vou colocar que a massa do A é igual à do B, que é 80 quilos. Na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade, movem-se com velocidade de 54 e 63 km por hora. Então, vou falar que é o A, que está com 54 km por hora, e o B, 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que eles cruzam a linha de chegada? Então, qual a velocidade? Bom, vamos fazer o antes e o depois? O que acontece antes? Ó, antes nós vamos ter isso aqui. O patinador aqui e o outro aqui na frente dele.
Bom, o B está com a velocidade mais alta, né? Então, eu vou colocar que é o B que está atrás. Porque se ele consegue alcançar o A, né? Então, eles estão aqui separados. Esse desenho maravilhoso é só para representar a situação, tá, gente? Depois, eles vão juntos. Olha só, vou desenhar eles aqui de mão dadinha aqui, ó. Eles vão juntos com uma única velocidade. Certo? Então, ó, antes eles estão separados, cada um com a sua velocidade. Depois eles vão juntos com a velocidade sua. Então, sempre montar essa relação, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E lembrarmos que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, quem que tem movimento antes? Os dois, né? Eu tenho a quantidade de movimento do patinador A e a quantidade de movimento do patinador B. Então, eu tenho a quantidade de movimento do patinador A, que é massa vezes a velocidade, e do B, que é massa vezes velocidade. Repara que agora eu estou somando. Não tem nenhum negativo. Por que que não tem nenhum negativo? Porque os dois estão indo para o mesmo lado. Então, os dois são positivos. Depois os dois vão juntos. Então, eu vou colocar a massa deles somando, como se fosse um corpo só. Aí, a gente põe entre parênteses, né? E vou multiplicar pela velocidade, que é o que eu quero descobrir. Eu quero saber com que velocidade que eles vão. Vamos substituir os números? A massa do patinador A é 80 e a velocidade dele, 54. A massa do B também é 80, só que a velocidade dele é 63. Massa A é 80, massa B é 80 também. E a velocidade é o que a gente quer descobrir. Então, vamos fazendo aqui, ó, multiplicações primeiro, né? Então, 80 vezes 54, vocês vão achar aí que é 4.320. 80 vezes 63, multiplicando aí, vocês vão achar que é 5.040. 80 mais 80 dá 160. Vezes a velocidade, que é o que a gente quer descobrir. Gente, faz passo a passo, sem pressa, tá? Vamos primeiro resolver essa soma aqui, ó. Que vai dar 9.360. Bom, chegou nisso aqui. Agora a gente vai para a última parte. O número que está multiplicando é o que passa dividindo. Então, minha continha vai ficar assim, ó. 9.360 dividido por 160. Corta esse zerinho aqui. A velocidade vai ser 58,5. 58,5 o quê? Quilômetros por hora. Professora, por que não foi metros por segundo? Porque as velocidades que o exercício me deu estavam em quilômetros por hora. Então, eu vou manter a unidade de medida que o exercício me forneceu. Ok? Bom, então, dessa forma, a gente finaliza as atividades da semana 4, da semana 2, desculpa, do PET volume 4 de Física do primeiro ano. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre força centrípeta e movimento circular uniforme, ok? Aguardo vocês, fiquem bem e, se possível, fiquem em casa.